Olá, pessoal. Vamos continuar a leitura e o estudo desse livro, Redenção, do Edward C. Wharton, publicado e traduzido pela editora Vida Cristã. Hoje a gente vai fazer o quarto vídeo, que é sobre o quarto capítulo, que está falando sobre Profetizada a Redenção, parte 2 agora. A paz da profecia. E diz o seguinte: estudamos que a redenção para todas as nações, mediante Cristo, foi predita por todos os profetas do Velho Testamento. Essa linguagem profética, porém, raramente foi apresentada de forma literal. Tal linguagem foi geralmente expressa em termos idealistas. Isso é, a salvação para todos os homens foi profetizada com uma terminologia descritiva, física, material e nacionalista, que para o judeu era gloriosamente ideal. O que se pretendia, entretanto, não era de forma alguma uma interpretação literal. Este estudo tentará focalizar um tema favorito dos profetas, expresso nessa linguagem idealista, e que está atraindo grande interesse: a paz da profecia. O objetivo desta lição é examinar tais profecias, entre aspas, de paz, à luz clara do Novo Testamento, visando explicar seu significado no contexto de redenção. Espera-se que este estudo ajude a Igreja tanto a compreender o tema redentor da Bíblia, como a fortalecê-la contra os falsos profetas da infidelidade material. Ponto 1. Profecias predizem a paz são cumpridas no cristianismo redentor. Aliás, profecias predizendo a paz são cumpridas no cristianismo redentor. Procuramos mostrar a seguir que o propósito de Cristo na Terra cumpriu todas as profecias reveladas ao tema da paz. Em outras palavras, os prognósticos de paz no Velho Testamento foram, na verdade, cumpridas em Cristo, na Igreja e na remissão de pecados. Ponto A. O propósito de Jesus é claramente estabelecido em várias passagens como sendo redentor. Veja Mateus 1, 21, 20, 28, 1 Timóteo 1, 15. Ele também declarou o seu propósito de edificar a igreja, em Mateus 16, 18. O Novo Testamento revela claramente que a igreja é o corpo dos salvos, o corpo dos reconciliados. Ver Atos 2, 47, Efésios 2, 16. Cristo, evidentemente, construiu sua igreja salvando os homens de seus pecados. Ele cumpre assim o propósito que estabeleceu. Ponto B. Esse propósito cumpre a profecia de paz. A obra salvadora de Cristo é uma resposta às predições de paz dos antigos profetas. 1. Jesus é o príncipe da paz. Isaías 9, 6 e 7, abre aspas, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha paz, enfim, sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Fecha aspas. Também lá em Malaquias 5, 2 e 5, abre aspas. E tu, Belém, Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti
me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Três pontinhos. Este será a nossa paz. Fecha aspas. Ambas as profecias falam dos atributos reais do Messias. Entre aspas, príncipe da paz. E, entre aspas, o que há de reinar em Israel. Não há qualquer dúvida de que estas palavras se aplicam a Jesus. Os anjos cantaram a sua missão de, entre aspas, paz no seu nascimento. Lucas 2,14. Paulo escreveu que, abre aspas, ele é a nossa paz, fecha aspas, que, abre aspas, evangelizou paz, fecha aspas, e fez a paz dentre Deus e o homem. Efésios 2, 14 a 17. Ponto 2. Jesus não veio para dar a paz do mundo. João 14, 27, ele diz, abre aspas, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vô-la dou como a dá o mundo, fecha aspas. Apesar de ter alegado que oferecia paz a todos, ele qualificou cuidadosamente que a sua dádiva de paz não era, entre aspas, como a do mundo. A paz de Cristo não é a paz do mundo. Ponto 3. Essa paz é consumada na remissão de pecados. Quando os homens são justificados, eles obtêm, entre aspas, paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Está lá em Romanos 5:1. Cristo traz, entre aspas, a paz pelo sangue da sua cruz, quando efetuada a reconciliação entre os pecadores e Deus. Colossenses 1, de 20 a 22. Esta salvação do pecado, dada por Cristo, cumpre o propósito por ele estabelecido e interpreta o significado da paz da profecia que o Senhor insiste não ser, entre aspas, como a do mundo. Ponto 4. Essa paz está na igreja. Colossenses 3,15 diz o seguinte, abre aspas, seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Fecha aspas. Note cuidadosamente que é para, entre aspas, a paz de Cristo, que somos, entre aspas, chamados em um só corpo. A igreja, lá em Colossenses 1,18. Desde que a igreja é composta de todos aqueles que foram salvos e têm, portanto, paz com Deus, a paz da profecia, a paz dada por Jesus, só pode ser obtida pelos que fazem parte do seu corpo, a igreja. Todas as profecias messiânicas do Velho Testamento foram cumpridas em Cristo, na igreja e na remissão de pecados. Conclusão. Através da própria interpretação do Novo Testamento, estabelecemos a quem se referia as profecias de paz. O que era e onde foram cumpridas? Essa paz é dada por Cristo, é cumprida na remissão de pecados e está na igreja. Ponto 2. Principais profecias messiânicas da paz. Voltamos agora para a atenção a um tipo especial de profecia. Estas profecias estão como que dissimuladas em termos materiais, no que diz respeito ao reino pacífico do Messias e seu domínio sobre todas as nações da terra. Em termos radiosos de abundância material e glória nacional para os judeus, os profetas antigos anunciaram um tempo em que Israel dominaria o mundo, conquistaria as nações dos gentios e cuidaria em paz de seus rebanhos e colheitas.
O fato dessa profecia serem redentoras e não materiais em seu significado será objetivo deste estudo. Ponto A. Amós 9, 11 e 12. Ver também Atos 15, 7 a 18. As seguintes passagens apresentam a profecia messiânica e a interpretação inspirada de Tiago quanto ao seu significado. Amós 9, 11 e 12, abre aspas. Naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas e, levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor que faz essas coisas, fecha aspas. Abre aspas. Deixa eu ver aqui o que ele está lendo aqui. Atos 15, de 7 a 18. Abre aspas. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhe disse: Irmãos, vós sabeis que desde há muito tempo me escolheu. Muito? Vou ler de novo. Irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós para que, por meu intermédio, ouvissem os gentios a palavra do evangelho e cresce. Ora, Deus que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé os corações. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o fora. 3 pontinhos, falou Tiago, dizendo, 2 pontos. Irmãos, atentai nas minhas palavras, 2 pontos. Expôs Simão como Deus primeiro visitou os gentios, a fim de construir dentre eles um povo para o seu nome. Confere com isso as palavras dos profetas, como está escrito, 2 pontos. Cumpridas estas causas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas conhecidas desde séculos. Fecha aspas. Atos 15, de 7 a 18. Ponto 1. Linguagem idealista de Amós 9, 11 e 12. Esta profecia seria idealista para o povo dos dias de Amós. A nação de Israel estava sendo ameaçada pelos povos que a rodeavam, principalmente pelo grande poder da Assíria. Israel foi perdendo gradualmente seu poder como nação, suas terras e, finalmente, acabou sendo destruída e levada para o cativeiro. Os judeus passaram desde então a considerar essa profecia e outras semelhantes como um sinal de que o Messias restauraria no futuro sua soberania até o ponto em que Israel, entre aspas, possuiria todas as nações da terra. Ponto 2. O significado redentor da profecia segundo Tiago, em Atos 15, de 7 a 18. Pedro afirmara anteriormente, com autoridade apostólica, que tanto judeus como gentios tinham sido salvos do pecado, pela graça mediante a fé. Atos 15, de 7 a 11. Tiago declarou então que, abre aspas,
Conferem com isso as palavras dos profetas, fecha aspas, e cita Amós 9, 11 e 12 como um exemplo de tais profecias. Não pode haver um esclarecimento mais definido do que esse quanto ao significado da profecia. As palavras de Tiago afirmam que os profetas concordam com o evangelho da salvação apresentado por Pedro e cita Amós 9, 11 e 12 como exemplo da salvação do pecado na profecia. Ao ler a profecia de Amós, ninguém julgaria que o velho profeta estivesse profetizando a redenção de pecado. Mas esse é o claro significado da profecia de acordo como foi revelada. Ponto B. Isaías 11, de 1 a 10. Em uma época em que reis perversos tinham levado Israel à beira do desastre, o profeta Isaías confiantemente prediz um futuro messiânico mais brilhante. Em contraste com sua situação presente, ele prevê um rei ideal, governando a terra com justiça, trazendo paz aos filhos de Deus e até mesmo atraindo as nações dos gentios a fim de buscarem paz junto ao Messias. Isaías 11, de 1 a 10, diz assim, abre aspas, do trono de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus ombros e a fidelidade o cinto dos seus rins. O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito, e o bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como o boi. A criança de peito brincará sobre a casa da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o seu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobre o mar. Naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estendarte dos povos. A glória lhe será a morada. Fecha aspas. Isaías 11, de 1 a 10. A imagem usada pelo profeta para retratar este futuro glorioso são de uma espécie ideal. Evidentemente, não podem ser tomadas em sentido literal. Ele falou do Messias como um rebento, de seu ancestral como um tronco, de ferir a terra com a vara da sua boca, de crianças brincando em segurança com animais selvagens e serpentes venenosas, e etc.
Dessa concepção emerge, porém, um cenário de paz e tranquilidade criado pelo reinado do Messias. Uma investigação cuidadosa da passagem revela a quem se refere a profecia, o que significa, onde se cumpriu, o porquê dela e quando se cumpriria. Ponto 1. Cenário histórico. As circunstâncias históricas da época são de auxílio na compreensão da escolha da linguagem simbólica por parte de Isaías. Israel se tornara uma, entre aspas, nação ímpia. Jeová faria uso do povo assírio como instrumento de seu juízo sobre ela. Isaías 10, de 5 a 11. Isaías pinta, então, um quadro da Assíria descendo sobre Israel como o lenhador sobre a floresta. Isaías 10, 15 e de 28 a 34. A cena é de terror. O lenhador é, porém, Jeová que faz uso da sua serra e seu machado, entre aspas, entre parênteses, a Assíria, a fim de derrubar a floresta do Líbano, entre parênteses, Israel. A floresta desaparece finalmente. Restam apenas os tocos das árvores antes ativas. Israel caiu como uma grande floresta. Poderá renascer? As imagens concluem. Entre aspas, rebento, sai das raízes de um desses troncos. Entre aspas, o tronco de Jessé. Entre parênteses, pai de Davi, ancestral de Jesus. Sobre esse, entre aspas, renovo, entre parênteses, termo messiânico, Jeremias 23, 5, Zacarias 3, 8 e 6, 12, fecha parênteses, repousa o Espírito do Senhor, e dele resulta um reino de justiça. Israel viverá de novo. Israel viverá de novo. Ponto 2. O rei e seu reino de paz. Apesar da linguagem simbólica, fica evidente o caráter do rei e de seu reino. Consideremos o seguinte, 2 pontos. A. Quem? O Messias, Jesus, versículo 1 a 5. Todos os comentaristas conservadores concordam em que esta é uma descrição de Jesus. As imagens são altamente simbólicas, todavia, os atributos divinos do Senhor são facilmente percebíveis através do simbolismo. Sobre ele repousa, entre aspas, o Espírito do Senhor. Veja também Mateus 3,16, João 1,32. Ele julga retamente e toma decisões sem fazer uso dos olhos, nem ouvidos, mostrando sua percepção divina. Está vestido de justiça e fidelidade, as vestes de um bom rei. Ponto B. O que? A paz. Versículo de 6 a 9. Esta cena de criança brincando com feras selvagens, como se fossem animais domésticos, não é mais literal do que o Espírito do Senhor repousando sobre um rebento literal, de um tronco literal de nome Jessé. Esta é a descrição de uma situação pacífica, confirmada pelas palavras, abre aspas, não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, fecha aspas. É isso o que a cena representa, uma condição de paz. Esta a paz dada pelo rei na ilustração. Mas Jesus é esse rei e a sua paz não é dada, entre aspas, como a dá o mundo, como está lá em João 14, 27. E a justificação do pecado, Romanos 5, 1. Ponto C, onde? Na igreja, versículo 9, parte B.
Esta paz se encontra, entre aspas, em todo o meu santo monte. Isso é, no monte de Deus, no monte Sião. Salmo 2:6, 132, 13 e 14, Isaías 2, 2 e 3. Mas esta é a igreja do cristianismo no Novo Testamento. Veja Hebreus 12, 22 e 23. E, abre aspas, a paz de Cristo, fecha aspas, se encontra na igreja, que é o seu corpo. Colossenses 3:15. Ponto D. O porquê, dois pontos. O evangelho é ensinado em todo o mundo. Versículo 9, parte C. O motivo dessa condição de paz é claramente estabelecido, dois pontos, abre aspas, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar, fecha aspas. A única coisa que responde a esta ideia é a grande comissão, Mateus 28, 19 e 20, que, segundo Paulo, foi pregada, entre aspas, a toda criatura debaixo dos céus. Está lá em Colossenses 1, 23. Desde o primeiro século até agora, a igreja tem anunciado o evangelho do príncipe da paz por todo o mundo e levado todas as nações a, entre aspas, paz com Deus, pela remissão de seus pecados. Ponto E. Quando? Dois pontos. Na dispensação cristã. Versículo 10. Este é o ponto-chave para a profecia. Ele não deixa dúvida quanto à época do cumprimento da profecia e, portanto, quanto ao significado que deve ser dado aos 9 versículos precedentes. Isaías prediz que, entre aspas, naquele dia, as nações, abre parente, termo comumente usado no Velho Testamento para os gentios, em contraste com o povo de Israel, fecha parênteses. Recorrerão à raiz de Jessé. Duas coisas são especificadas neste versículo, dois pontos. 1. A época do cumprimento da profecia. Ocorrerá, abre aspas, naquele dia, fecha aspas. As palavras naquele dia pode referir-se apenas aos versículos precedentes. Nenhum outro dia além daquele em que o renovo julga e o lobo habita com o cordeiro tem qualquer sentido. Assim sendo, quando ocorrerá o que foi profetizado no versículo 10, será, entre aspas, naquele dia, em que os versículos precedentes serão cumpridos. Em outras palavras, em qualquer tempo em que os versículos de 1 a 9 sejam cumpridos, será, abre parênteses, naquele dia, ou naquele mesmo dia, em que o versículo 10 deve ser cumprido. Ponto 2. A coisa profetizada. O que Isaías quis dizer quando afirmou que as nações recorrerão à raiz de Jessé? Novamente, um escritor do Novo Testamento dá sua interpretação inspirada de uma profecia do Velho Testamento. Em Romanos 15, de 8 a 12, Paulo ensina que, através de Jesus, entre aspas, os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia. Ele, então, passa a explicar que era justamente isso que estava escrito na profecia e cita 4 passagens do Velho Testamento, as quais, segundo ele, predizem esta misericórdia. A quarta passagem é Isaías 11:10. Não se trata de especulação quanto ao significado da passagem e da época de seu cumprimento. Ela significa que os gentios podem glorificar a Deus, abre aspas, por causa da sua misericórdia, fecha aspas, mediante Cristo. Isso é glorificar a Deus por salvar-nos pela sua misericórdia. Veja Tito 3:5. Portanto, a profecia foi cumprida, entre aspas, naquele dia em que os gentios foram salvos do pecado.
Desde que o versículo 10 é interpretado pelo apóstolo inspirado como tendo se cumprido na salvação dos gentios por Cristo, e desde que essa salvação deveria ter lugar, entre aspas, naquele dia, dos versículos precedentes, concluímos que a paz profetizada no capítulo 11 de Isaías é cumprida na salvação do pecado. Este, o claro significado da passagem, segundo a interpretação do Novo Testamento. Qualquer interpretação que veja esta profecia cumprida literalmente em uma data futura, inevitavelmente nega a misericórdia de Deus em relação às nações dos gentios nos dias de hoje. Conclusão: o Novo Testamento é conclusivo sobre o assunto da profecia messiânica. Ela é inteiramente cumprida em Cristo, na Igreja e na remissão de pecados. Nada resta para ser cumprido de tudo o que Deus vaticinou através dos profetas do Velho Testamento. Não há razão para temer que Deus ainda tenha algo a ver com os judeus da Palestina, segundo a profecia. Nenhum acontecimento internacional, tal como guerra, deve ser interpretado como cumprimento profético. Não há motivos para alarmar-se quando vozes aflitas afirmam que um grande conflito terá início na Palestina, alastrando-se por todo o mundo, de acordo com a profecia. Todas essas doutrinas estão em contradição com os claros ensinamentos do Novo Testamento. O que Deus ofereceu agora aos judeus é exatamente aquilo que ofereceu aos gentios: salvação pela fé em Cristo e uma vida de serviço em seu reino, a igreja. Devemos entregar-nos a isso de todo o coração até que ele volte. Nisto iremos encontrar tanto a paz com Deus como a paz de espírito. A paz seja convosco. Perguntas. 4 perguntinhas. 1. Em que espécie de linguagem Deus frequentemente ocultou suas profecias de redenção? 2. As profecias de paz do Velho Testamento devem ser interpretadas literalmente? 3. Como as profecias de paz, entre parênteses messiânicas, do Velho Testamento devem ser interpretadas? Como o sabe? 4. Deus tem algo especial a oferecer aos judeus que não ofereça aos gentios? Em caso positivo, o que? Como sabes? Ponto a discutir. 1. Use Amós 9, 11 e 12 e Atos 15, 13 a 18 para mostrar que a profecia messiânica do Velho Testamento não deveria ser interpretada literalmente. 2. Isaías predisse que a sua profecia em Isaías 11, de 1 a 10, seria cumprida, entre aspas, naquele dia. Como sabemos que, entre aspas, naquele dia é a dispensação cristã? Como sabemos que a profecia prognosticou a redenção do pecado? Terminamos então o capítulo 4. Depois a gente vai entrar aqui na redenção necessária. E se você está gostando da leitura e do estudo desse livro, Redenção, de Edward C. Wharton, publicada e traduzida pela editora Vida Cristã, peço para que você deixe aí o seu like, compartilhe aí com os seus familiares, seus amigos, suas redes sociais, para que todos possam entender e ter a redenção que vem através de Jesus Cristo, tá bom? Se você não é inscrito, se inscreva aí no canal para ajudar o canal a crescer e alcançar mais número de pessoas para a salvação. E se você já é inscrito, confirma aí sua inscrição, porque
venho perdendo inscritos, né? Então talvez o YouTube esteja retirando aí, desfazendo a sua inscrição. Confirma aí e se inscreva aí novamente, se você foi retirado, tá bom? Se ficou alguma dúvida sobre o que a gente leu e estudou aqui hoje, você pode escrever para mim. Meu e-mail está aí na descrição do vídeo, é ronaldozm@gmail.com. Terei o maior prazer de tirar a sua dúvida, talvez até ter um estudo particular com você, pessoalmente, ou através de videochamada, tá bom? Se você morar longe. Agradeço o tempo que você tem investido em aprender a palavra de Deus e sei e tenho certeza que Deus também está contente de você estar seguindo aí estudo aí os vídeos, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Amém?